Porto Murtinho é uma cidade localizada no oeste do estado de Mato Grosso do Sul, a 440 quilômetros de Campo Grande. Fica às margens do Rio Paraguai, no Baixo Pantanal, e sua população é de aproximadamente 16 mil habitantes. A cidade possui mais de 100 anos e sua história é contada através de ciclos econômicos. Começa com a exportação da erva mate, que dura até a década de 30. Getúlio Vargas decreta o fim, o bloqueio do Rio Paraguai e, consequentemente, o fim das atividades da Companhia Mato Laranjeiro na região. Depois, nós temos aí, desde 1907, aproximadamente, o ciclo do charque, que são os saladeiros, né? E aí a terceira atividade econômica é o tanino, né? Que surgiu na década de 30 e veio até a década de 79. A partir daí a gente sobrevive do turismo, né? Surge o turismo de pesca e depois o turismo de histórico-cultural e o turismo de evento, né? Então todo o comércio, o trânsito de pessoas, a migração, partia muito do porto. Então o rio, ele teve um ciclo muito importante na nossa história. Ele levava e trazia esses fatos históricos e muitos deles se concretizando aqui. Os prédios antigos, construídos por toda a cidade, é um período que marca o período do período áureo, né? Aí nós temos um prédio muito significativo hoje, que é o prédio do Castelinho. Hoje a história do Castelinho é muito contada nas escolas, na imprensa, né? Porque normalmente a imprensa, quando vem, acaba caindo na história do Castelinho. Então é uma referência nossa aqui. O que mais é apaixonante é a história do Castelinho, porque a história do Castelinho não é só o prédio em si, ou a construção em si, mas sim é todo o contexto histórico, todo o romance que aconteceu ali. Essa história de amor foi de um jovem uruguaio, Tomás Herrera, que vai para a França, vai em Paris estudar. E lá, esse jovem Tomás Herrera, ele encontra essa jovem nobre e ele se namorou por ela e ela também por ele. Porém, como ela era de uma família tradicional e de uma família da alta nobreza, logo o pai identificou e foi contra, mexeu os pauzinhos e conseguiu deportar Tomás Herrera de volta para a América. Ele volta, mas ele prometeu para sua amada que um dia ele ia buscar ela. Ele fica sabendo do porto de Porto Murtinho, que é um porto emergente naquela época, e aí ele monta seus empreendimentos de trazer materiais de construção. Então ele foi a primeira pessoa que começou a trazer o comércio para Porto Murtinho. E aí qual que foi o objetivo dele? Sempre pensando na amada. Ele insistente, né, e com o início da Primeira Guerra Mundial, os familiares viram na história de amor dos dois a possibilidade de uma rota de fuga em caso necessitasse, por causa da guerra na Europa. E aceitam que a Virgínia venha para Porto Murtinho. Portanto, com uma promessa, que Tomás Herrera teria que construir para ela um castelo igual ao que ela residia lá na Europa. E começa essa construção. Inclusive trouxe todo o material de construção de lá, né? Os tijolos, tudo que é madeira. O mármore, que era italiano, que tem hoje lá. A escada é uma escada de ferro fundido escocesa. O piano está lá ainda. O jardim foi feito por paisagista, né? Realmente existiam no jardim canteiros em forma de coração, canteiros em forma de pássaros. Tem plantação de toda espécie, muitas flores. Era perfumado o quintal dele. E coisa de apaixonado, porque ele era muito apaixonado pela Virgínia, né? O construtor foi um arquiteto francês chamado Germano.
Inclusive construiu outros prédios de residências e comércio. O Castelinho era para ter 4 torres, mas em função de uma crise econômica que houve na Europa, o comércio teve uma baixa. Então o Dom Tomás não conseguia vender os produtos que aqui ele adquiria e trazer os produtos, os insumos lá da Europa para a construção do prédio. Então houve uma parada na construção, ficando com apenas uma torre. A segunda torre não foi executada, mas aquela parte do prédio ali, a entrada do prédio, os salões laterais, está tudo pronto, a parte da sala grande. Ela traz toda uma cultura que ela tinha na Europa. Essa mulher, ela revolucionou a parte cultural. Por quê? Porque ela iniciou o costume do chá, e naquela época que ela tinha o costume da Europa de tomar um chá. Ela traz um nível cultural muito grande para a época, porque ela tocava piano, ela ensinou muitas pessoas ali a tocar piano. Ela traz a parte da pintura. E inspirava meninas, né, as damas da sociedade aqui, com suas vestimentas, né, e com seu estilo de vida. Mas a história de amor entre Tomás Herrera e Virgínia teria durado muito pouco tempo. Tomás Herrera teria, por causa da guerra, enfrentado crise econômica nas suas atividades comerciais, que era comerciante, e entrou em falência, né? Diz que saía na rua da cidade e falou assim: quando eu tinha plata, me chamavam de Dom Tomás. A hora que já não lo tenho, me chamam Tomás Tomás. E possivelmente dizem algumas testemunhas do tempo, né, que Virgínia teria se apaixonado por uma das pessoas da cidade e o casamento entra em crise. E Tomás Herrera, muito deprimido com a situação, teria sido levado pelos familiares para o Uruguai, mas ele foge e volta para Porto Murtinho e encontra Virgínia já em outro relacionamento, e ele o teria matado e escondido no porão do Castelinho. Esse daí que a gente não conseguiu ainda, eu não sei bem o que aconteceu no final com a Virgínia. Uns dizem pra gente, né, que ela morreu idosa aqui. Outros dizem assim que a Virgínia subiu na escada lá em cima com o seu esposo e nunca mais ninguém viu o destino dela, se ela desceu ou não desceu. Era uma vez, né, que uma princesa jogou da janela e o príncipe matou ela, e o príncipe matou um rapaz e ficou assombrado. O príncipe pegou e matou a princesa e trancou ela no porão, e o espírito dela fica vagando pelo porão. Fala que a Virgínia cruza por aqui, né, de roupa branca, que cruza, descendo a escada, é isso que tem, descendo esta escada de lá do quarto, né, essa escada ali, né. Mas não desce dando passinhos, né, ela desce flutuando assim pela escada e passa pela sala e vai até o porão, com uma vela acesa na mão. E entrando no porão, ela desaparece. Outro dia eu sentada aqui sozinha, parece que vem um vento gelado para mim, eu falei, eu saí correndo daqui. E ali no porão existe água até hoje, porque ele tinha era o único prédio com iluminação, tinha gerador próprio de energia e tinha rede de água, né? Era o único prédio da cidade que possuía isso. E aí tinha um túnel assim também que saía de baixo. E aí nós, escondido, né, da madrinha da minha mãe, eu e a filha dela, a gente se escondia, corria e descia lá, porque tinha uma escada assim que descia ali no porão, né, que era muito bonita ali. Eu vivia lá dentro porque eu não podia deixar aquilo lá com água. O velho estava sempre me fiscalizando. Eu tinha que pegar aquela bomba lá de baixo e nheque, 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 até tirar toda a água. Segundo o depoimento de algumas pessoas, logo depois dessa tragédia do casal do Castelinho, Tomás Herrera e Virgínia, teria morado ali duas senhorinhas.
senhorita Cata. Então, essa era a irmã do seu Tomás. Nós passava por aí para ir na escola e ela saía para nós. A senhorita Cata mexia com nós mexia com ela. E logo depois, os proprietários atuais já teriam adquirido o prédio, né? Que são os atuais proprietários. Eu, quando já me senti por gente, quem morava ali era o senhor Rafael, com Dona Elisa, né, e os 2 filhos, o Celso e a Maria Elisa. Quando meu pai adquiriu o Castelinho, a escritura já foi passada pela filha. Ele comprou da filha e do genro do Dom Tomás. Depois da compra do Castelinho, seu Rafael continuou o comércio de secos e molhados do Dom Tomás Herrera. Vendia tecidos, vendia sapato, vendia perfumaria, vendia papelaria, vendia coisas assim para fazenda, tipo argolas, trigo, vendia arroz, feijão, milho, vendia laticínio, vendia de tudo. Ele estava aqui, depois ficou doentado, foi para Campo Grande. Meu pai adorava Porto Murtinho, adorava a casa que ele morava. Eu, quando fui visitar com o Celso morava lá, que o porão aí depois com a enchente ficou com um pouco d'água lá dentro e a gente ouvia barulho, aquela coisa toda, e para a criança aquilo era um prato cheio para transformar aquilo numa lenda de fantasmas, de histórias, né? Tinha gente que tinha receio de ir lá, de entrar à noite, até porque era uma construção muito alta. Pessoas que criaram essas histórias em função de não conviverem nem viverem dentro do Castelinho, certo? Porque o que acontece no prédio do castelo? Tem uma escada que é totalmente de metal, uma escada em caracol. Aquela escada, lógico que com o calor do dia e com o frio da noite, o metal dilata, então dava umas estraladas. O depósito no fundo da casa, ele é coberto de zinco também, que é onde hoje é um hotel, e aquele zinco também estralava, né? Porque durante o dia com o calor aquilo dilatava, durante a noite aquilo se recolhia de novo. Então você tinha alguns barulhos de metal, assim, e com vamos dizer assim, com a imaginação popular, eles achavam que aqueles barulhos seriam alguma coisa assombrada. Mas não tinha fantasma nenhum, nunca teve. Ao contrário do que relatam as lendas, Virgínia não teria sido morta por Tomás e ambos tiveram uma filha. Essa informação foi confirmada por quem conviveu com Tomás e Virgínia. Na época que cheguei aqui era brotinha. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos, porque eu fui indicado para trabalhar na casa dele como moço da casa. Era um monte de velhos que viviam discutindo o dia inteiro, mas eles se davam muito bem. A dona Virgínia, ela era fiscal da casa. Ela já era velha. Mais idosa que o Dom Tomás. O velho tinha para mais de 70 na época. Alto, magro, mas era bastante arcado já, cansado da vida, né? Era uma mulher pequena, inclinada sempre, ela sempre tinha um soquinho para andar, porque ela tinha dificuldade, ela não conseguia usar as duas pernas perfeitamente. Ela vivia assim, muito caída do lado que era perfeita a perna. Aquela família era muito respeitada em Porto Murtinho. Nossa Senhora, o pessoal respeitava muito ele. E aprendi muito com eles os princípios de convivência familiar. A minha mãe me colocou lá, não sei quem é que indicou, quem é que fez, isso não sei precisar. Mas eles me davam muita orientação, como proceder como filho, como neto, etc. e tal. Virgínia faleceu aproximadamente nos anos 40, em Porto Murtinho. E a confirmação vem da dona Irene Matos, que ajudou no velório. Meio-dia, foi na hora que chegou o caixão. Eu não tinha quem ajudar, sim, ajudei, né? Aí depois que ela faleceu, aí o marido e a cunhada foram para o Paraguai
vendeu o castelinho e foram embora. É importante registrar isso, né? Porque ele está muito ligado ao princípio da nossa história, ao processo de colonização de Murtinho. Todas as pessoas de todas as partes do mundo que visitam o museu, que visitam a cidade, eles acabam visitando e fotografando e filmando o castelinho também. O pessoal do turismo, turista gosta muito quer entrarem aqui, né? E atualmente está fechado, né? Está fechado e necessita urgentemente de uma reforma, né? Porque o castelinho é um símbolo da cidade, então precisa, através do poder privado, público, né, que os donos revitalizem o castelinho, né? Que ele é lindo, né? Infelizmente o castelinho não é tombado patrimônio histórico. Você proteger um patrimônio histórico, você está protegendo a sua identidade, a sua história. Porque daqui 100 anos nós não vamos mais estar aqui. E aí como vai ser? Quem vai contar as histórias? Então por isso que tem que ser preservado, tem que ser protegido. É uma história que inspira, né? Muitas pessoas, em início de namoro, hoje em dia, quer ouvir a história de Virgínia. Porque a mensagem principal é a história de amor que eles deixaram para nós.